Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui conhecendo vocês. Pastor Fernando, que nos confiou esta oportunidade. Sou grato a Deus, muito grato a Deus. Como eu costumo dizer sempre, Deus teria tantos meios de conversar com o ser humano, mas Ele encontrou meios tão naturais, que exigem que a nossa fé acredite em que Ele é galardoador. Livro de 1 Reis, e enquanto você procura o capítulo de número 19, eu quero agradecer a Deus pela vida do Daniel, um grande amigo. Que Deus te abençoe, meu querido. Estou vendo ali o Cláudio, o Tiago, grandes companheiros. Um grande amigo de Deus. Patrícia e seus filhos, Deus abençoe. Estou me sentindo em casa, vendo bastante gente conhecida. Irmãos, 1º livro de Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler o 8 e o 9. Graças a Deus. Minha esposa e meus filhos não podem estar aqui por motivos de trabalho, mas numa outra oportunidade, vocês terão a oportunidade de conhecer a minha digníssima esposa e meus adoráveis filhos. Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se, pois, comeu e bebeu e caminhou com a força daquela comida, 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, Horebe. E ali se meteu em uma caverna, onde passou a noite, e foi a ele a palavra do Senhor, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Tome o seu assento, por gentileza. Eu costumo dizer sempre que Deus estará disposto a falar com quem estiver disponível para ouvi-lo. E eu pergunto se tem corações nesta noite disponíveis para ouvir o Senhor. Ele sempre estará disposto a falar conosco nessa terra, mas nós precisamos disponibilizar os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso tempo, para poder servi-lo e ouvi-lo. A história de Elias, todos nós já ouvimos de alguma forma, todos nós já ouvimos por mensagens pregadas, mensagens cantadas. Mas aprove Deus hoje falar conosco a respeito deste homem, que foi extremamente usado pelas mãos de Deus. E de forma sobrenatural, Deus o conduziu enquanto ele esteve aqui nessa terra, ao ponto de ele ser dado como exemplos em diversas histórias e passagens do Antigo e Novo Testamento. Só que a vida de um ser humano, ela não é composta somente por grandes dias de conquistas, grandes dias de vitórias. Nós, cristãos, às vezes criamos essa ideia, que porque servimos a Deus, não enfrentaremos dias de tristeza. E por este pensamento e sentimento que nós criamos, às vezes não conseguimos aceitar, e temos a audácia de olhar para Deus e dizer: eu não aceito o processo. Foi dito aqui, não saia do propósito, mas todo propósito deve ser carregado ou será encaminhado por um processo. E olhar para Deus, para o Criador, que conhece a sua estrutura, e Ele diz que antes do ventre materno Ele já te conhecia. Olhar para Ele e dizer: eu não aguento o processo, eu não suporto carregar o processo. É o mesmo que olhar para quem criou as estruturas e dizer: não vai suportar o telhado. E a pessoa dizer: eu calculei o peso certo que estaria sobre essas colunas. E Deus está lhe dizendo: antes que você fosse formado, Ele já te conhecia e sabia a capacidade da sua estrutura. Então não saia do propósito, fique firme durante o processo, porque Deus garante que você suportará enfrentar
todo período de processo. A Bíblia vai dizer que Elias surge quando ele se manifesta diante de Acabe. E ele então começa o seu ministério, ou pelo menos pelos registros das Sagradas Escrituras, a partir daí. Quando ele se apresenta a Acabe, só que subentende quando lê a história de Elias, que ele sempre soube qual era o seu chamado. Ele sempre soube para que ele serviria o reino de Deus. Nenhuma das situações que foram apresentadas a Elias deveria ser uma novidade, mas ele deveria estar ciente de que aconteceriam aqueles períodos, aqueles momentos. A Bíblia diz que quando ele se apresenta diante de Acabe, para denunciar a idolatria que Acabe, por sua mulher Jezabel, instituiu em Israel, e através dessa denúncia, ele faz um pronunciamento pela parte de Deus. Eu sei que costuma-se dizer que ele foi o único profeta que profetizou segundo a sua palavra, mas vale lembrar que, se ler atentamente, ele vai colocar alguém à sua frente, e ele diz: perante a face cujo Deus eu estou, ou seja, eu estou aqui, mas representando a um Deus, eu estou aqui como embaixador do céu, eu estou aqui como testemunha de Deus, eu estou aqui como enviado por Deus. Ninguém, nenhum homem terá autoridade para determinar nada debaixo dos céus, nenhum homem terá autonomia para ter o controle sobre a natureza ou o tempo. Tudo que nós fazemos, fazemos em nome do Senhor, e pela autoridade que nos é outorgada, fazemos isso em nome do Senhor. E Elias sabia disso, e ele diz: perante a face cujo Deus eu estou, ou seja, estou aqui como representante de Deus, para dizer a Acabe que não haverá chuva sobre essa terra. Estou aqui para dizer que nem orvalho molhará, nenhum orvalho cairá. Não vai, Acabe. Por causa da idolatria, Israel tinha se esquecido de Deus, que Deus seria o Deus que proveria. É muito interessante essa questão, porque nós estamos vivendo praticamente há um ano de pandemia, aonde foi obrigado as nossas vidas readequar, aonde foi obrigado a nossa vida se reorganizar financeiramente, na nossa rotina diária, tudo foi. Mas feliz é aquele que durante esse um ano não negou o nome de Cristo. Feliz é aquele que durante esse um ano não se prostrou à circunstância, não deixou que o barulho do vento tapasse a sua audição para os céus, porque não importa a crise que a terra enfrente, o salmista vai dizer que o reino de Deus é inabalável, a sua justiça permanente, e não há crise que abale a estrutura do Deus Criador dos céus e da terra. Um ano para alguns de grande angústias e tortura, um ano que tivemos que nos readequar, mas um ano, como foi dito pela nossa irmã que contou o testemunho, que viu a mão de Deus, o cuidado de Deus de parar ela e dizer: pare aí. É o zelo de Deus. A Bíblia diz que Israel estava prestes a passar por esses dias difíceis, aonde a chuva não cairia. Elias se pronuncia diante de Acabe, e Deus honra a palavra que saiu da boca de Elias. E assim cumpre, e não houve chuva sobre aquela terra. Aí em seguida Deus ele olha para Elias e diz assim: Elias, escapa-te para o ribeiro de Querite. Ali iniciaria-se um processo particular
entre Elias e Deus. Porque às vezes a gente cuida de tantas pessoas, às vezes a gente ajuda tantas pessoas, às vezes nós nos preocupamos tanto com inúmeras pessoas, que precisa momentos da nossa vida de particularidade com Deus. O próprio Jesus, em seu ministério curto aqui na terra, ele vai mostrar que por mais que ele passasse por aldeias, curando, operando milagres, por vezes ele vai se retirar para ficar a sós com o seu Pai, porque eu preciso cuidar de pessoas, mas eu também preciso cuidar de mim. Eu preciso ajudar pessoas, mas eu não posso esquecer que eu tenho que estar bem para salvar outras vidas. E Deus está te dizendo: eu sei o fardo que está sobre as suas costas, eu sei sobre o chamado que eu lhe fiz, mas por favor, não esqueça de cuidar de si mesmo. Cuide da sua saúde emocional, cuide da sua estrutura espiritual, cuide da sua estrutura física, porque muito comprido ainda te será o caminho. E eu preciso que você esteja bem. Elias, inicia-se um processo aqui. E aí a Bíblia diz que Deus olha para ele e fala assim: escapa-te para o Querite. Deus poderia guardá-lo sem precisar que ele fugisse. Mas Deus precisava mostrar algo para Elias. Elias estava muito afoito e precisava de momentos particulares, a sós com seu Criador. E no Querite, ele vai viver a primeira experiência com Deus, sozinho, só ele e Deus. Aonde a Bíblia vai dizer que corvos levavam pão e carne de manhã e à tarde. Ou seja, Deus garantia as duas principais refeições da vida de Elias. Deus não o desamparou, porque automaticamente Acabe se voltou contra Elias. E agora ele está sendo sustentado, não pelos seus recursos. Eu não sei se Elias tinha um trabalho autônomo, eu não sei se Elias tinha algum recurso natural para obter os seus bens, eu não sei, a Bíblia não diz. A história de Elias inicia-se ele profetizando contra Acabe e Israel. Agora ele vai ver que a dependência dele deve ser 100% de Deus, não era parcialmente. Escute uma coisa: se você passou anos confiando no seu salário, nos últimos 12 meses você viu que o seu salário não é o teu sustento, porque é de Deus. Se você passou anos confiando na sua intelectualidade, nas suas capacidades naturais, você viu nos últimos 12 meses que a sua mão, o seu braço, não é nada perto das mãos de Deus. Você é 100% dependente de Deus. Alguns teólogos vão dizer que esses corvos eram uma tribo, outros vão dizer que era um próprio animal, a própria ave que trazia. Independente de qual teoria esteja certa, nós vemos que tudo está no controle de Deus. Porque se nós levarmos em consideração a teoria de que eram corvos, a ave, você imagina para um corvo levar carne e pão sem dar uma beliscadinha? Mas Deus não deixava tocar naquilo que alimentaria a vida de Elias. Deus não vai deixar ninguém tocar naquilo que é teu. Não se preocupe, não é pandemia que vai tirar o teu emprego, não é pandemia que vai tirar a sua saúde, não é a pandemia. Você está protegido por Deus. E se fosse uma tribo? Que seja uma tribo. Irmãos, estamos falando de alguém que sustentaria outro, no momento de crise, não tinha chuva, se não tem chuva não tem plantação, se não tem plantação não tem colheita, não tem chuva não tem água potável, não tem água para beber, não tem água encanada, se não tem chuva os ribeiros se secam, mas Elias deveria descansar em Deus. A Bíblia diz que de manhã e de tarde ele era alimentado.
e das águas do ribeiro do Querite ele se alimentava, ele se saciava, a sua sede. Só que chegou um dia que o ribeiro secou o ribeiro, e Elias não tinha mais a fonte de água para saciar a sua sede, e o texto não diz se os corvos continuaram vindo. A única coisa que o texto nos traz é dizendo: Elias, levanta-te e vai até Sarepta. Ou seja, o seu tempo aqui acabou. Eu sei que está bom, Elias, comer de manhã, comer de tarde, beber do ribeiro, mas Querite é lugar de passagem, não de estadia. Elias, não se acomode com o que eu tenho te entregado, porque faz como Davi dizia: unge-me a cabeça e o meu cálice transborda. Faça como Moisés diante do monte, dizendo: Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça ir. Escute uma coisa, não aceite estar cheio, mas receba e seja transbordado pela presença. Tem gente que aceita estar cheio, mas Deus está te dizendo: não, a minha graça superabunda na tua vida, é para transbordar. Elias, está na hora de ir embora. Eu sei que o Querite está bom, é uma situação cômoda, mas o ribeiro secou. Naturalmente, o ser humano naquela hora pensa: Deus me abandonou. O ribeiro secou, não tenho fonte mais de água, os corvos não estão aparecendo. Eu sabia que Deus ia me largar, eu sabia que não ia dar certo, e agora, se eu voltar para lá, Acabe me mata. Meu nome está estampado nos postes, meu rosto aí divulgado pelo retrato falado. O que eu faço? Essa é a perturbação que nos cerca diante das dificuldades. Por quê? Porque nós esquecemos que acima da nossa cabeça está um Deus que nos introduziu no processo e garante que o processo é apenas para nos aprimorar. O processo é apenas para nós amadurecermos. O processo vai produzir dentro de você a paciência, o amadurecimento, o crescimento. O processo não veio para te derrubar, mas veio para te levantar para mais perto do seu Criador. Agora levanta, Elias, e vai para Sarepta. Aqui entra um grande desafio. Tudo bem no Querite, tinha água, não sei por quanto tempo ele ficou ali, mas tinha água. E o ser humano, ele é movido pelo aquilo que ele vê. Se ele sabe que ele pode contar com aquilo, ele sossega. Mas se ele não consegue ver, se ele não consegue tocar, ele entra em desespero, ele entra em parafuso, aí entra o problema de ansiedade. Não consigo ver, não consigo tocar, e agora o que eu faço? Aí Deus olha para ele e diz: vai para Sarepta. Até então tudo bem, mas quando Deus olha para Elias e diz assim: ó, eu já providenciei uma viúva para te sustentar. O ser humano deveria olhar para Deus e dizer assim: o quê? Uma viúva? Viúva? Viúva não tem condições nem de se sustentar. E vai sustentar mais um? Peraí, não, Deus, eu acho que tem uma coisa errada aí. Tem tanta gente lá ainda que teria condições, mas eu vou para a casa de uma viúva. E a história diz que Deus olhou para Elias, enquanto ele estava no Querite, e diz: vai lá, porque eu já preparei. Aí ele se levanta e obedece à voz de Deus, e vai para Sarepta. Chegando lá, parecia que não tinha nada preparado. Parecia que Deus não tinha falado com a viúva. Porque tanto a viúva quanto Elias, aparentemente, estavam surpresos com a situação. Elias por ter que ser sustentado por uma mulher viúva. E a mulher dizendo assim: peraí, eu não estava esperando hóspede, eu não estava esperando visita. O que eu tenho aqui é para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Não tem condições de sustentar mais uma boca. E aí Elias, movido pelo Espírito, lembra? Nós somos guiados pelo Espírito. Deus nos
ortogou para profetizar diante de situações difíceis. Deus nos capacitou para andarmos em vale de ossos secos, tendo a esperança que vai ressuscitar. Deus nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade para comermos do melhor dessa terra. Elias olha para ela e fala assim: tudo bem, eu entendo que você não tenha nada. Eu também estou surpreso de ter que vir aqui, em Sarepta, a casa de uma viúva. Mas Deus mandou, e Deus está me dando uma coisa: você vai pegar o que você tem, vai fazer primeiro para mim. Elias estava representando quem ali? Deus. Elias estava na representatividade de Deus. E Elias estava dando a primeira lição de prosperidade para aquela mulher. Elias estava dando a primeira estratégia no meio da crise para aquela mulher. Que estratégia é essa? Primeiro você vai se lembrar de Deus. Primeiro você vai fazer para Deus. Primeiro você vai entregar para Deus. Tem gente que não entrega dízimo porque acha que vai fazer falta na conta. E Deus está te dizendo: sou eu que lhe provei os 10% mais os 90%. Pode entregar tranquilo que eu garanto. Não, você não entendeu, meu salário foi reduzido, não dá para entregar. Dá, faz primeiro para mim. Deus está lhe dando uma estratégia. Faz primeiro para mim, porque eu te garanto que a farinha não vai faltar, e o azeite da botija não vai acabar. Você não vai perder o que você tem, e eu ainda vou multiplicar o pouco que você tem. Eu garanto que não vai lhe faltar. A Bíblia diz que aquela mulher acreditou nisso, e ela fez conforme o profeta lhe mandou. E o que aconteceu? A farinha nunca faltou, o azeite nunca acabou. A Bíblia nos ensina: crê nos seus profetas e prosperareis. Por quê? Porque o profeta não está profetizando segundo a sua palavra, porque o profeta não está fazendo nada no seu nome, porque o profeta é divinamente inspirado pelo Espírito de Deus a orientar o seu povo a caminhar nessa terra, a peregrinar nessa terra. Então larga a mão de ser orgulhoso e dê ouvido à boca do profeta, e passe a confiar em Deus. Não omita o que você tem que entregar, seja ele de jejum, seja ele de campanha, seja ele de vir à igreja. Não posso ir à igreja hoje, porque não dá, o tempo está corrido, o tempo está difícil. Deus está dizendo: está nada, você vai ficar sentado no sofá fazendo o quê? Vem para cá cultuar a Deus. Faz primeiro para mim, e eu garanto o resto. Busque o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que são as demais coisas que nós precisamos. A Bíblia diz que aquela mulher sustentou Elias. Mais uma prova que Deus queria ensinar para Elias, de que ele era 100% dependente de Deus. Não eram os seus recursos, não era o querite que lhe trouxe comodidade, não era o querite que lhe trouxe conforto. Agora Elias tem que encarar um novo desafio em Sarepta. Só que, em Sarepta, no capítulo 17, do verso 20, Elias vai esboçar um sentimento que estava reprimido aqui dentro. Lembra de como nós iniciamos dizendo: você sim cuidará de pessoas, você sim será incumbido de encaminhar pessoas, ajudar pessoas, mas você não pode esquecer de si mesmo. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua vida, você precisa cuidar de si mesmo, você precisa estar bem para ajudar outras pessoas. Capítulo 17, verso 20. Vai mostrar um sentimento que estava reprimido diante de Elias, porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher tinha um filho, e o seu filho adoeceu ao ponto de morrer, e quando ela leva o profeta olha para Deus e diz: até a essa mulher que me hospedaste, o Senhor decidiu afligi-la? Até a essa mulher
Elias estava dizendo assim, em outras palavras: parece que Deus é o meu perseguidor, parece que Deus não vai com a minha cara, parece que Deus não gosta de mim, em tudo que eu toco parece que seca. Eu estava no ribeiro do Querite e secou o ribeiro, eu estava em Israel e a chuva parou de cair, agora eu venho para a casa dessa mulher e o filho dela morre, parece que tem uma maldição que me persegue, que não me deixa ser feliz, não me deixa prosperar. Escute uma coisa, Deus não é o seu perseguidor, e Ele provou até aquele momento para Elias, de que Ele estava presente em todos os processos que Elias passava, de que Ele estava incumbido de garantir que não faltaria nada para Elias. Entenda uma coisa, tem gente que não consegue olhar Deus como seu amigo, tem gente que não consegue olhar Deus como seu pai. Já viu aquela guerra entre pai e filho, em que o filho acha que o pai persegue, que o pai implica, que o pai encrenca, mas o pai está dizendo: eu só quero o seu bem, tudo que eu faço e falo é para o seu próprio bem. Escuta o conselho do seu pai. Elias estava desse jeito, e Deus olha para Elias e fala: não, Elias, tudo que eu fiz até agora foi para o seu bem. Lembra da história de Lázaro? Aquelas mulheres olham para Jesus e dizem: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece que Jesus não se importava. Escute, Jesus estava a 3 quilômetros de distância de Betânia. Jesus estava perto de Betânia, 3 quilômetros, se você for andando mais rápido, você vai levar uns 40 minutos, Jesus não estava longe, mas parece que Jesus, ao receber a notícia da enfermidade do seu amigo, não demonstrou preocupação, e é aqui que as pessoas confundem. Jesus se importa com a nossa dor, Deus se importava com os sentimentos que estavam reprimidos dentro de Elias, e é por isso que Deus estava levando ele para fora da cidade de Israel, para longe dos holofotes, para longe dos amigos, para longe das agendas, para dizer: Elias, você não está bem, você precisa de ajuda, e eu, como seu pai, reconheço a sua dor, e estou aqui para te levantar. Eu sei que todo mundo que entra por essa porta parece estar forte, e todo mundo que não consegue entrar por essa porta e fica lá fora parece estar fraco, mas sabemos que não é essa a realidade. O filho pródigo, os dois estavam precisando de ajuda, o que ficou e o que foi embora. Então tem pessoas aqui dentro que está precisando de ajuda, e você diz: Deus, parece que o Senhor não se importa com o que está acontecendo, parece que o Senhor não se comove com a situação, parece que eu lhe enviei a notícia de que eu estou enfermo, e o Senhor me responde que essa enfermidade não é para a morte, mas também não manifesta nenhum sinal de que o Senhor está comigo, de que o Senhor está cuidando de mim. Eu pareço estar adoecendo a cada dia mais, e Deus está te dizendo, conforme disse pela boca do pastor: não saia do propósito, não abandone o propósito, não saia do caminho que Ele te colocou. Ele se importa sim. Sim. A Bíblia diz que Elias segue o seu caminho. Entenda uma coisa: toda ferida, ela deve ser tratada, ela não deve ser camuflada, ela não tem que ser escondida, ela não pode ser encobertada. Você encobertar uma ferida, você encobertar uma enfermidade, você encobertar um sentimento reprimindo ele dentro de você, em algum momento da sua vida você vai ter que parar e tratar isso. Não dá para seguir machucado, a caminhada ainda é muito longe. Foi o que Deus disse para Elias: Elias, muito comprido ainda te é o caminho. Não dá para seguir machucado, tem que tratar, tem que curar. Não dá para esconder o sol com a peneira, não dá para tomar um analgésico. Meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele não é um Deus de, aleluia, provisão temporária, não, Ele é um Deus de solução. Ele não é um Deus de analgésico, Ele é um Deus de
cura. Ele não é um Deus que vira cativeiro, ou seja, Ele dá um 360 e muda a situação. Não, Ele é um Deus que reverte a situação. Quem estava morto, crê nele, vive. Quem estava enfermo, crê nele, é curado. Quem estava destruído e acredita nele, é restituído. Deus é Deus de solução. Aí Elias segue o seu caminho. Eu não vou entrar no mérito entre a disputa de profetas no Monte Carmelo. Não vou entrar nessa questão. Não é o teor da nossa mensagem. Mas aí a Bíblia diz que ele pega e enfrenta depois os seus desafios, mas ainda tinha um sentimento reprimido. E eu disse que todo sentimento reprimido, se não tratado, uma hora ele vai se manifestar. Ele tem que ser tratado. Só que a gente acha que está sozinho. A gente acha que não tem ninguém para nos ouvir. A gente acha que eu não preciso de ajuda. Entenda uma coisa, a humildade de reconhecer que precisa de ajuda, já salvou gente de morrer. Lembra da passagem de Pedro que estava submergindo, e ele humildemente grita, Senhor, salva-me, socorre-me. A humildade de pedir ajuda, de reconhecer que precisa de ajuda, pode salvar a sua vida. A palavra que saía da boca de Elias, que sempre foi essa, diante até dos falsos profetas no Monte Carmelo, é: eu estou sozinho. Elias não estava sozinho no Monte Carmelo, Deus estava com ele, e a prova disso é os sinais e prodígios que Deus fez naquele monte. Talvez não tinha profetas, outros profetas acompanhando Elias, como não tinha discípulos acompanhando Jesus na cruz do Calvário, mas sozinho você não está, e é garantido isso, embora Jesus na cruz do Calvário vai dizer, Eloi, Eloi, lama sabachthani, traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? É natural que o sentimento humano sinta-se sozinho no momento da dificuldade, mas a Bíblia vai nos mostrar que Elias desce até Berseba e deixa ali um moço. Entenda isso aqui, ó. Elias tinha com quem conversar, Elias tinha com quem desabafar, Elias tinha para quem pedir ajuda aqui nessa terra. Deus preparou um moço para o profeta Elias, mas ele se dispõe e vai até Berseba e deixa o seu moço, ou seja, ele larga a ajuda que Deus tinha dado para ele. Aí tem gente que fala, Deus não me ajuda. Deus te ajuda. Deus não está comigo, Deus está com você. Eu não tenho com quem desabafar, ninguém me entende, ninguém compreende. Basta você olhar ao seu redor e você vai ver que Deus preparou pessoas boas para te aconselhar. Deus preparou pessoas sábias pelo Espírito Santo para conversar contigo e te aconselhar. Deus preparou intercessores que talvez você nem conheça e saiba que oram pela sua vida, mas se você está aqui hoje, é pela força da comida que Deus tem enviado para você, e isso vem através da ajuda de pessoas que intercedem pela sua vida, de pessoas que te ajudam sem você saber. Para eu estar aqui hoje, alguém lá atrás, aos meus 16 anos, orava por mim enquanto eu estava na rua, e eu nem sabia que essa pessoa estava orando por mim, minha mãe, minha avó. Tem gente boa para te ajudar. Não feche os seus olhos e se tranque achando que está sozinho. Não siga adiante sem tratar essa ferida. A Bíblia diz que em Berseba ele larga o seu moço, e ele vai para onde depois de Berseba? Para o deserto. Aí a Bíblia diz assim, ó, e Elias caminhou por si para o deserto. Não foi Deus que mandou ele para o deserto. Ele saiu do propósito. Ele saiu do propósito. Ele foi por si para o deserto. Categoricamente a Bíblia afirma isso. Ele foi por si para o deserto.
quando você decidir sair do propósito, quando você decidir sair da beira do caminho que Ele te colocou, quando você decidir abandonar o barco que Ele disse que você deve pegá-lo e chegar do outro lado, você corre sérios riscos de cometer suicídio espiritual, suicídio emocional, suicídio físico, suicídio financeiro. Saia de onde Deus te colocou e você vai ver que a sua vida não vai voltar a ficar normal. Tempestade vai se levantar, o sol escaldante do deserto vai te enfadar, aleluia. Não tem ajuda no deserto quem vai para lá, se não for com Deus, acompanhado do Espírito Santo, vai morrer no deserto. Deus está te dizendo, fica no caminho que eu te coloquei, eu sei o barco que eu te coloquei, eu sei a tempestade que você vai enfrentar, mas se você ficar dentro do barco, eu garanto a sua vida. Só que Elias foi para o deserto. Chegou no deserto, ele caminhou, e deitou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, porque não aguentava mais. Quem nos capacita para andar no deserto é o próprio Deus. Se Ele não estiver conosco, nós não conseguiremos atravessar o deserto. Se Ele não estiver conosco, nós não conseguiremos atravessar o deserto. Essa era a preocupação de Moisés quando disse, se o Senhor não for na minha frente, não me faça sair daqui. Moisés sabia que sozinho ele não conseguiria. Entenda isso e mantenha a sua sanidade espiritual firme, e saiba que se Deus não estiver com você, você não vai conseguir. Então não pegue atalho, não pegue caminho para onde você não é capaz de andar sozinho. A Bíblia diz que no deserto, ele deitou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Aí, a Bíblia diz que Deus, Ele é misericordioso. Ele não abandona ninguém. Não. Às vezes, é como, eu sou pai de 2 filhos, e às vezes os nossos filhos são teimosos. Eu sei que eu tenho essa carinha de 18, mas é monange. Mas eu já tenho 2 filhos. E às vezes eles são teimosos. Mas você se compadece. Você diz, não dá, eu vou lá ajudar. E você vai lá ajudar. E aí você fala assim, não, eu deveria deixar ele quebrar a cara, mas não consigo, vou lá ajudar. Deus podia ter olhado para Elias e falado assim, quem mandou ele ir para o deserto? Quem mandou ele pegar esse caminho? Eu devia deixar ele quebrar a cara lá. Mas Deus não consegue. Ele não consegue, porque Ele sabe o preço que Ele pagou por você. Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, porque fostes comprado pelo um alto e bom preço. Você acha que Deus é um investidor, aleluia, iniciante? Você acha que Deus é um investidor que não sabe o que está fazendo? Ele sabe em quem investe, quanto investe, por que investe. Você acha que Deus é como essas pessoas que investem em bolsa de valor, não sabendo se vai render ou não render? Deus não entra no investimento à toa. Ele sabe em quem investiu, e por causa disso ele não deixaria Elias morrer no deserto. Aí ele se apresenta a Elias, através de um anjo, e milagrosamente aparece comida para Elias, no deserto, aonde não tem mercado, aonde não passa mercadoria, aonde não passa comerciantes. No deserto apareceu alimento. Você consegue entender isso? Que mais uma vez, igual das outras, em Querite, Sarepta, Deus mostra para Elias que Ele faz brotar o que não existe. Ele traz a forma do inexistente, só para poder te abençoar. Para você entender melhor, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, e eles pecaram, quando eles erraram, e Satanás olhando, a serpente olhando, dizendo, lá, venci o investimento do Criador, derrubei o investimento do Criador.
E Deus olha para eles e fala assim: vocês serão perdoados. Aí, peraí, opa, você diz, perdoado? Que palavra é essa que nunca existiu desde a eternidade? Nem Adão e Eva sabiam o significado e a tradução do perdão, porque ali se manifesta a graça e a misericórdia de Deus. Quando Deus cria o que não existia, para provar para o ser humano que ele não desiste em hipótese alguma dos seus investimentos. Adão tinha sido um investimento muito caro, muito alto, para cuidar do jardim de Deus. Eva foi um preço muito alto, que foi tirado do homem. Você acha que Deus não criaria uma situação para abençoar, para proteger, para manter Adão e Eva por perto? Você acha que Deus não traria a existência no deserto de um alimento para manter Elias vivo? Aí você acha que Deus vai te largar porque você errou, porque você falhou? Nós servimos um Deus de misericórdia. E o seu amor chega a ser incondicionalmente incompreensível, porque Ele deu o seu próprio Filho. Entenda isso, olha que ponto você vale, olha o seu valor diante de Deus. O amor de Deus, ele é incompreensível, porque quem daria o seu Filho por resgate de outros? Quem daria o seu investimento total por resgate de pessoas? Mas Isaías vai dizer: eu dei a Etiópia por resgate de ti, eu dei homens por resgate de ti. Você é a menina dos meus olhos, Israel. Eu te resgatei por preço de sangue. Aí a Bíblia diz que Elias comeu, bebeu, caminhou, só que aí ele volta a dormir. Porque às vezes parece que não é que o alimento que Deus nos dá não tem substância o bastante, não é isso. Mas parece que às vezes a gente não quer acreditar que Ele não desiste de nós. As pessoas se entregam muito fácil, porque não conhecem o Deus que serve. E Deus, Ele torna a visitar Elias e alimenta ele mais uma vez. Aí a Bíblia vai dizer que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40. Jesus jejuou quantos dias no deserto? Porque a partir daquele momento, quem estava sustentando Elias no deserto? O próprio Deus. Elias caminhou mais de 300 quilômetros com a força daquela comida que Deus havia dado para ele. E Deus o levou para o Monte Horebe, ou também conhecido como Monte Sinai, porque a localização não é muito bem definida. Mas neste monte aconteceu episódios históricos. A presença de Deus se manifesta, tanto é que o Monte Horebe vai ser conhecido como um monte de Deus. Deus levou Elias para onde? Para o seu próprio monte, para tratar uma ferida que estava reprimida, para tratar um machucado que estava aqui interno, e precisava sarar a vida de Elias, porque depois do tratamento lá na caverna, Deus vai olhar para ele e falar assim: pode descer, porque você não está sozinho, tem muita coisa para fazer lá embaixo. Entenda você uma coisa, não é que Deus está te isolando do mundo, não é que você está entrando num quadro depressivo, não. Deus está te levando para um particular. Aonde Ele levou Jesus no particular? Getsemane. O que é o Getsemane, senão o lugar de esmagar a azeitona e extrair o líquido que vale dentro dela? Deus está te levando para um particular, para tratar feridas com você, que você vai usar delas força para cuidar de outras pessoas.
pessoa. Deus não te chamou para ficar sentado, mas para estar de pé eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável, eu preciso estar alimentado. Eu não posso estar de pé plenamente, fisicamente bem, se eu não me alimentar. Deus está te levando para uma atmosfera de particularidade no Monte Horebe, no Getsemane, não importa. Deus está te levando para longe de pessoas para te tratar sozinho. 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 Ficar sozinho não é fácil. Ninguém quer ficar sozinho. Sabe por que ninguém quer ficar sozinho? Porque dentro do meu quarto sozinho, tudo que eu queria é que descesse um fecho de luz e uma voz de trovão invadisse o meu quarto e ele me provasse a sua existência. Jó, na sua totalidade, vai dizer sobre isso. Ele diz: eu queria estar a sós com o Senhor, e eu queria poder expressar o que está aqui dentro e saber o que está dentro do Senhor. Jó não entendia o que estava acontecendo. Jó não sabia do tratado, dos bastidores. Elias achava que profetizar contra 450 falsos profetas era uma grande obra. Elias achava que profetizar em Israel para falar que não haveria chuva era uma grande obra. E Deus está te dizendo que os seus olhos não viu, Elias. O que não subiu ao seu coração, Elias, é o que eu tenho preparado para você. Você acha que chegou num patamar muito alto espiritualmente, e eu lhe digo, em nome de Jesus, você ainda não viu 1/3 do poder de Deus. Você ainda não conhece a particularidade com Deus, e Deus está te levando para ficar sozinho. Deus vai olhar um dia para Abraão e dizer assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. Deus propôs a Abraão desafios que machuca. Ele tinha que largar o seu pai, perto da morte do seu irmão tinha acabado de morrer. E Deus olha para ele: sai do meio da tua parentela, Abraão, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O lugar que Deus quer te levar com esse processo que você está enfrentando é coisa inimaginável, vai além da compreensão humana, vai além daquilo que você julga poder existir. Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça, Deus quer que você evolua, mas de forma saudável. Entenda, você é o Elias aqui hoje, dentro dessa caverna, precisando ouvir: que fazes aqui? Eu já estou te preparando para uma grande obra. Desce, desce, Elias, eu te ajudei a caminhar mais de 300 quilômetros para estar a sós com você. Você pode dizer assim: talvez o meu marido deveria estar aqui comigo, mas Deus me trouxe sozinha. Por que Deus não me escuta? Por que Deus não restaura? E Deus está te dizendo: eu vou tratar primeiro você, primeiro eu vou ensinar você, primeiro eu vou amadurecer você, e depois vou lhe dar condições de viver a promessa que eu lhe fiz lá atrás. Lá atrás eu lhe fiz uma promessa que hoje você não está ainda amadurecido para vivê-la, mas eu te digo que esse processo não vai te matar. Esses 300 quilômetros caminhando sozinho não vai te matar. Não vai te matar. No Getsemane, Jesus chorou fortemente e agonizou ali. Só que a Bíblia diz que no Getsemane, depois disso, os anjos vieram e confortaram a Jesus. E ele saiu de dentro do Getsemane, o jardim
mais forte. Mas peraí, Jesus não tinha capacidade? Tinha. Mas Ele quis provar para nós que estar sozinho não é estar abandonado, estar escondido não é estar esquecido, estar apagado diante de homens não é estar apagado nos céus. Ter um nome riscado da agenda de pessoa famosa na terra não é ter nome riscado do livro da vida. Você pode ser esquecido na terra, e Deus te diz ainda que uma mãe se esqueça do seu filho: eu todavia não me esquecerei de ti. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. E eu vou encerrar 9:10. A gente vê como algo ruim estar sozinho. E essa mesma voz que olhou para Elias e disse: que fazes aqui, Elias? É a mesma voz que um dia gritou para os discípulos em alto mar diante de uma tempestade, dizendo: sou eu, não temais. É a mesma voz que em João vai gritar para Lázaro: Lázaro, sai para fora. É a mesma voz que hoje está gritando para você: não se assuste com um propósito, não tenha medo do processo, sou eu, não temais, estais quieto. Elias estava muito alvoroçado, mesmo dentro da caverna, num diálogo com Deus, ele vai olhar para Deus e dizer: Deus, mataram todo mundo e eu estou sozinho. E Deus diz: calma, Elias. Veio um vento forte. Deus não estava no vento forte. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Mas daqui a pouco veio uma voz suave, tranquila. Eu sei que lá dentro do seu quarto você queria que entrasse uma voz de trovão. Eu sei que você queria estar andando na rua e de repente alguém gritasse assim: Felipe, você... E Deus está te dizendo: calma. No silêncio eu vou te tratar. No silêncio eu vou te amadurecer. E quando você estiver saudável, quando você estiver estruturado, você então vai viver as promessas que eu lhe fiz. Eu não sofro de amnésia. Eu não me esqueço do que prometo. Eu não me esqueço do que escrevo. Eu não viro a página da sua vida sem antes cumprir tudo que eu escrevi nessa página. Mas saiba você de uma coisa: eu tenho total segurança do que estou escrevendo para a sua vida. Eu tenho total segurança das páginas que estão sendo mudadas na sua vida. Quando eu mudar de página, é porque você já conseguiu ler aquela, viver aquela completamente. Não pule páginas. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça, por gentileza. Senhor, aí está o teu povo, e esta é a tua palavra, que olha para vidas aqui hoje e diz: que fazes aqui? Eu não te mandei para o deserto. Mas por que você foi por conta própria? E Senhor, o Senhor é capaz de colocar em ordem o que nós desorganizamos. O Senhor é capaz de superar as minhas próprias limitações e me colocar de volta no caminho. Eu saí do barco porque tive medo de ele afundar, mas por favor me ensine a andar sobre as águas e me faça voltar para o propósito que é o barco. E eu prometo que eu nunca mais saio desse barco.
e eu prometo que eu vou chegar do outro lado, conforme a tua palavra. Seja qual o processo eu tiver que enfrentar nessa navegação, eu lhe prometo que eu não saio mais de dentro do barco. Eu prometo viver os processos que o Senhor impôs a mim, fielmente, sem lhe abandonar, sem lhe negar, sem voltar para trás, sem recuar, sem recusar, sem questionar, porque hoje eu aprendi que o Senhor tem autonomia para fazer o que bem quiseres na minha vida, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Bate palma, glorifique o nome do Senhor.